Bom te ter de volta. Então, exercício de número 52 do nosso livro do IESE. Diz o seguinte: resolva em reais as inequações seguintes. Então, bora. Letra A diz o seguinte: 3 elevado a x menos 1. Então, ou seja, o que significa isso daqui? Eu vou lembrar algumas propriedades aqui para você. Então, quando eu tenho uma base, né, elevado a dois expoentes diferentes, eu tenho o produto, né, da mesma base por expoentes diferentes, então isso significa que é a soma deles. Então, ou seja, se eu tenho a elevado a n vezes a vezes m, eu tenho, na verdade, igual a n mais n. E quando eu tenho a divisão, né, o oposto daquela divisão, na verdade, eu tenho a subtração dos expoentes. Eu tenho n menos n. E o que eu vou estar fazendo aqui? Se você reparar, ó, 3x menos 1 é exatamente isso aqui que está acontecendo. Então, ou seja, ao invés de partir para cá, eu vou estar fazendo, na verdade, a volta. Então, ou seja, se eu tenho 3x menos 1, ou seja, isso aqui, o que eu vou estar fazendo? Na verdade, eu tenho o quê? 3 elevado a x dividido por 3 elevado a 1. De igual modo, eu vou ter aqui, porque eu também posso escrever o quê? Como 3x, né? Vezes 3 elevado a 1, que é exatamente esse segundo termo aqui. Então, ou seja, isto posto, foi só para dar uma lembrada do que eu vou fazer, o que eu vou começar então. Então, ou seja, eu tenho, na verdade, aqui 1/3, vou pegar aqui embaixo, eu tenho 1/3, né? Que é a mesma coisa que está dividindo por 3, né? Elevado a x. Se você fizer a conta aqui diretamente, você vai perceber que esse elemento ele vem aqui para cima, né? Eu multiplico apenas os numeradores entre si. Mais 3 elevado a x, mais 3 vezes 3 elevado a x. E isso tudo é maior ou igual a 13 vezes 3 ao cubo. Então, ou seja, esse 351 aqui eu já coloquei da forma fatorada. Renan, como é que você chegou à conclusão de que 351 é 13 vezes 3 ao cubo? Minha camarada, meu camarada. Simplesmente fatorando. Então, ou seja, eu tenho 351, vou dividir por 3. Como é que eu sei que é por 3? 3 mais 5, 8, mais 1, 9. 9 é um múltiplo de 3. Então, isso aqui dividido vai dar 117. 117 também é um múltiplo de 3, porque 1 mais 1, 2. 2 mais 7, 9. Isso aqui vai dar 39, que também eu divido por 3 e vai dar 13. Também é um múltiplo de 3, porque 3 mais 9, 12. 13 é um número primo e isso aqui vai dar 1. Então, chegou à conclusão que é 3 ao cubo vezes 13, a forma fatorada de 351. Eu te lembro também, caso você queira, tem um Instagram, você pode entrar lá no meu Instagram, eu deixei vários mapas mentais, entre alguns mapas mentais tem os números lá primos, começando do 2, né, que é o menor número primo positivo que nós temos, até números primos até 1000, entendeu? 997, se não me engano, não vou lembrar agora de cabeça qual é o último primo ali menor do que 1000. Não importa. Aquilo ali é apenas por uma consulta e aí já chegamos a essa parte desta equação. E a partir daqui eu vou te chamar a atenção o seguinte, eu tenho um termo em comum. Eu já poderia diretamente somar os expoentes. Mas para poder ficar de maneira mais didática, eu vou estar colocando ele em evidência e somar por partes os meus expoentes. Então, eu vou ter 1/3 mais 1 mais 3, que é maior ou igual a 13 vezes 3 ao cubo. Isso daqui, mantendo a mesma sequência, o que eu vou fazer? 3 elevado a x. Repara uma coisa, eu tenho uma fração, então eu vou deixar todo mundo na forma de fração, para que eu possa manter essa igualdade, né? Vamos dizer assim, né? Então, ou seja, eu repito aqui o 1 mais, vou multiplicar por 3 e dividir por 3, então, ou seja, vai ficar mais 3. E aqui, de igual modo, eu também multiplico por 3 e divido por 3. Então, tenho 9. Dessa maneira, eu tenho todo mundo em cima do mesmo denominador, e aí eu só multipliquei por 3 os meus numeradores para que ele pudesse efetuar essa conta. E aí eu chego aqui, 3 mais 1, 4, 4 mais 9,
13. E aí eu vou ter o quê? 13 terços vezes 3 elevado a x, que é maior ou igual a 13 vezes 3 ao cubo. Ao cubo. O 13 está de um lado multiplicando e do outro também. Eu vou, então, estar eliminando 13 de ambos os lados. Esse 13 está dividindo, então ele passa para o outro lado multiplicando. Se ele passar para o outro lado multiplicando com o índice 1 que ele tem aqui, na verdade ele vai estar somando com esse índice 3 que ele está já do outro lado. Então, ou seja, eu vou ter 3 elevado a x é maior ou igual a 3 elevado a 4. Minhas bases já são iguais, então eu posso agora comparar os meus expoentes. E aí eu chego à conclusão, então, que x é maior ou igual a 4. Então, vou colocando o nosso conjunto de solução, eu respondo que meu x pertence aos reais. E já foi dito no enunciado, tal que x é maior ou igual a 4. Bem, lembrando que qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários, beleza? Então, vamos então para o nosso exercício da letra B. Então, chegamos então à nossa letra B. A nossa letra B diz então que eu tenho que 5 vezes meio elevado a x mais 1. Ou seja, de maneira que eu acabei de fazer agora na letra A, eu vou colocar o quê? Vezes meio elevado a x mais meio elevado a x, né? Menos, agora repara uma coisa, eu tenho mais 2, então, seja, esse meio, eu vou trazer ele como ao quadrado para frente, então, seja, é meio vezes, meio ao quadrado, né? Vezes meio elevado a x. E aí, o que acontece? Essa parte aqui você já sabe quanto que é, porque meio ao quadrado dá 1/4. Vou corrigir aqui. Então, sei que é, na verdade, 1/4 vezes meio elevado a x. E 26 você também sabe que é 13 vezes 2. E aí, da mesma maneira que eu acabei de fazer na letra A, para apenas fins didáticos, né, eu poderia somar os expoentes diretos, mas eu vou fazer por partes. Então, eu tenho aqui 5 sobre 2 mais 1 menos 1/4. Isso aqui tudo é menor que 13 vezes 2. E aí eu vou ter, então, que meio elevado a x, já resolvendo essa equação que eu acabei de criar aqui dentro, né? Então, ou seja, eu já vou adotar o meu maior denominador, que é o 4. O 2 é múltiplo de 4, né? Então, vou multiplicar por 2 apenas para poder chegar a 4. Então, eu tenho aqui 2 vezes 5, 10. A 1 mais 1 eu multiplico por 4, que 4 vezes 1, 4. E a outra expressão eu mantenho, que foi a origem da onde eu parti para o meu denominador. E repito, 13 vezes 2. Aqui eu chego à conclusão aqui, 10 mais 4, 14, 14 menos 1, 13. Então, eu tenho aqui 13 quartos vezes meio elevado a x é menor, né, do que 13 vezes 2. O 13 está de ambos os lados multiplicando, então eu posso eliminar os dois. O 4 está desse lado dividindo, então ele vai passar para o outro lado multiplicando. E 4 vezes 2, 8. E eu chego à conclusão que eu tenho, vou aqui um pouco mais rápido, meio elevado a x é menor, então, do que 8. E agora eu chego à conclusão. Aqui eu posso fazer de duas maneiras diferentes. A primeira que eu vou escolher vai ser transformar o 8 em uma potência igual a que eu tenho do meu lado esquerdo, que é o meio. Meio elevado a x. Isso seria menor, então, do que 1/8 elevado a menos 1. E 1/8, você sabe que, na verdade, é meio ao cubo. E meio ao cubo vezes menos 3 vezes menos 1, se trata, então, de meio elevado a menos 3. E aí, quando eu chego a essa conclusão, se você colocar que x é menor do que menos 3, você está se equivocando na seguinte regra. O que acontece? A minha base aqui, olha, ela está entre 0
e 1. Se ela está entre 0 e 1, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que inverter os sinais da minha inequação. Então, seja, o meu x ele é maior do que menos 3. Tudo bem? E você vai chegar a essa mesma conclusão que eu acabei de escrever aqui para você, porque lembra que eu te falei que dá para resolver de outro jeito? Qual seria o outro jeito? Eu poderia transformar um meio em um número maior do que 1, ou seja, inverter essa propriedade aqui. Então, eu teria meio elevado a menos x é menor do que 2 ao cubo, né? 8 também é 2 ao cubo. E agora, repare que a minha base ela é maior do que 1, então eu não preciso inverter o sinal da minha inequação. Então, eu vou ficar o quê? Com menos x menor do que 3. Como não é usual matemático a gente deixar o negativo desse lado, eu multiplico por menos 1, que também é uma propriedade da inequação, e vou inverter também o sinal da minha inequação. E se você reparar, chegamos então ao mesmo resultado, fazendo de duas maneiras distintas, x maior do que menos 3. Eu aconselho a fazer, normalmente, meus alunos, por esse método aqui, sempre transformar em uma base maior do que 1. Por quê? Porque quando você faz desse jeito aqui na prova, você tem que ter muita atenção nesse esquema aqui, né? De inverter o sinal da inequação, porque ela é um número entre 0 e 1. E normalmente, quando você está fazendo essa prova, as provas de matemática, principalmente de concursos militares, você já fez uma prova de português. Normalmente, tem gente que começa fazendo uma prova de matemática, mas via de regra o pessoal começa fazendo prova de português, vai para história, geografia, deixa ali a matemática por último, e aí, ou seja, o seu déficit de atenção já caiu muito, né? O seu nível de atenção já está bem abaixo. E inverter desse lado, você não precisa estar se preocupando em inverter o sinal da inequação, né? Então, ou seja, eu acredito que fica mais fácil, mas é critério também de cada um. Tem gente que também acha bem mais fácil por esse método aqui. Não importa, né? O importante é aquele que você se sente mais confortável. E, por fim, né, colocando aqui o nosso conjunto solução, eu escrevo então que x pertence aos reais, né? Como dito no enunciado, tal que x é maior do que menos 3. Lembra, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários ou procura a gente lá no Telegram, tá bom? Forte abraço, boa semana.